Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de extensão disponíveis no LifeRedXP e meio como eles evoluíram das versões anteriores para a versão atual. Eu sou líder técnico também do componente de Forms e Workflow do portal, e amanhã Charles Pion vai fazer uma apresentação mais detalhada do que a gente tem desenvolvido sobre esses componentes. E para quem tiver interesse, alguma sugestão ou feedback, amanhã na Trilha Business vai acontecer essa apresentação. Vou falar um pouco sobre extensibilidade e modularidade, como esses conceitos se relacionam, como eles estão relacionados, e também como é que eles se encaixam na estratégia que a gente está querendo seguir com o LifeRedXP. Em seguida, a gente vai fazer um pequeno demo de alguns pontos de extensão, algum live coding mesmo, e, se o tempo permitir, no final vou abrir para perguntas e para alguma coisa que tenha ficado em aberto ou não explicado direito. Bom, o primeiro ponto é extensibilidade, né? O que é extensibilidade e por que ela é importante nesse contexto que a gente está inserido? Bom, a extensibilidade é a maneira que a gente tem hoje de deixar os nossos softwares adaptáveis a mudanças. E, no contexto que a gente vive em tecnologia, essas mudanças são muito significativas. A gente tem novos projetos surgindo, novas tecnologias que eram conceitos e se tornam padrões na prática. Então, softwares extensíveis, em geral, eles nos deixam aptos a sobreviver a essas demandas que aparecem no mercado. E, por definição, extensibilidade tem a ver com a facilidade que o sistema tem de ter sua funcionalidade ou alterada ou evoluída, nesse sentido de ser mais adaptável ao mercado. E se você tem, por exemplo, um sistema que, para você fazer alguma alteração, alguma modificação, você precisa alterar dezenas de classes ou dezenas de subsistemas, isso já é indicativo em si que o seu sistema não é extensível. Então, em geral, o sistema extensível causa um pouco ou nenhum impacto realmente na estrutura interna do sistema. Existem 3 atributos principais que contribuem para que o sistema seja extensível. O primeiro, eles são modificabilidade, manutenabilidade e escalabilidade. O primeiro, a modificabilidade, tem a ver com quando uma modificação que você precisa fazer no seu software envolve o menor número de elementos possíveis. E ela também, existe outro conceito e outra definição que tem a ver com como a funcionalidade do seu sistema está distribuída e está desenhada no sistema. Em geral, um sistema modificável é um sistema que tem baixo acoplamento entre os componentes. O segundo atributo que influencia na extensibilidade é o da manutenabilidade. Eles estão bem relacionados, mas a gente pode definir também como esse atributo como a predisposição que o sistema tem de aceitar novos requisitos, sem adição de erros no sistema original. E, por fim, a gente tem escalabilidade, que tem a ver com a capacidade que o sistema tem de escalar em qualquer dimensão, em qualquer aspecto, sem maiores modificações na arquitetura. Ou seja, você não precisa redesenhar o sistema para fazer com que ele seja escalável. Ele é um atributo que está intrínseco ao design original. Então, são esses 3 atributos principais que influenciam na extensibilidade do sistema, mas tem um princípio de design que eu considero que é transversal a esses 3 atributos, e esse princípio é a modularidade em si. Mas o que é modularidade, né? Porque ela é importante, principalmente na nossa estratégia de desenvolvimento. Modularidade tem a ver com a forma como você desenha o seu software, né? Um sistema modular é um sistema composto de conjunto de peças, conjunto de módulos, de forma que essas peças elas têm funções bem definidas, têm contratos bem especificados, e, por ser pequena, ela é fácil de testar, ela é fácil, tem vários elementos que influenciam nesse conceito.
A modularidade ela está presente em várias indústrias, em várias categorias de indústrias. A gente pode ver isso bem facilmente na indústria automotiva, que um carro é composto por vários elementos, e até na estação espacial, que a gente tem elementos que são compostos. Você pode ver que tem alguns elementos que ainda estão sendo desenvolvidos aqui, e eles vão ser deployados lá no espaço. Então, tem que existir uma garantia muito grande que esses elementos vão se encaixar. Eles precisam ser bem especificados para a gente ter garantia que tudo vai funcionar. A modularidade ela é a chave para a gente ter um sistema, para a gente diminuir a complexidade do código. A chave para a gente ter um baixo acoplamento desses sistemas. Isso é normalmente o que acontece no sistema monolítico, quando a gente não define as fronteiras entre cada módulo, e a gente vê que esses limites, quando não são impostos, eles começam a ser alterados, né, ao longo do desenvolvimento. Então, você planeja um sistema bem desenhado, bem arquitetado, e, fatalmente, isso acontece. Geralmente, isso aqui, eu acho que todo mundo já passa por isso. Você tem um sistema, você desenha ele bem especificadamente, um conjunto de classes, um conjunto de funcionalidades bem definidos e bem arquitetado. Aí você vem e surge uma outra necessidade de uma aplicação, e você pensa que você tem aquele mesma funcionalidade em outro sistema. Aí a sua primeira intenção é, vou pegar um pedaço do meu código aqui e vou levar para o meu outro sistema. Mas é isso normalmente que a gente se depara, né? A gente vê que existem várias conexões, várias ligações entre esses elementos que a gente não previu anteriormente e que na prática acontecem. Então, isso é normalmente o que acontece em aplicação monolítica. Então, quase sempre a gente quer definir bem essas ligações possíveis entre os nossos módulos para a gente evitar esse tipo de desordem e possibilitar o reuso do nosso código mais posteriormente. Em seguida, o OSGI foi o framework, né, a especificação que ela foi definida, resolveu adotar como padrão para alavancar a modularidade no portal em si. O OSGI traz especificações que definem como esses módulos, como esses componentes vão funcionar dentro da plataforma Java, né, dentro da JVM. Então, basicamente, o OSGI está dividido assim. Ele roda um framework em cima da JVM, e ele é dividido em camadas. Existe uma camada específica para definir o que é um módulo, uma outra camada que define o ciclo de vida e as interações entre os módulos, e, por fim, a camada de serviço. A gente vai passar por cada uma dessas, porque ela é a base teórica para todo o mecanismo de extensão da Liferay, né? Bom, a primeira é a camada módulo, é a camada base do OSGI, e é a camada que define o que é um bundle. E bundle nada mais é a forma como a nomenclatura que o OSGI decidiu, resolveu nomear o que é um módulo. Então, um bundle, nesse contexto, ou módulo, que são o mesmo conceito, ele encapsula uma ou mais funcionalidades do sistema. E isso é bem definido e bem especificado. Eu gosto de pensar no módulo como uma abstração das especificações e da definição de uma API que a gente vem evoluindo, que a gente vem presenciando desde então, né? Começar com a classe. Hoje, em Java, você consegue definir um conjunto de métodos públicos que fazem parte da API da sua classe e um conjunto de métodos privados. A classe, ela depende de alguma coisa para funcionar, são os imports que acontecem dentro da classe, e a classe exporta esses métodos ou essa API para o mundo exterior. E, normalmente, é isso essa definição que influencia na forma como existem as conexões. O método público, quando você muda, existe uma grande chance que você vá alterar algum comportamento do sistema. E o método privado é interno, você consegue alterar como quiser, desde que você mantenha as especificações, existe uma garantia que você não vai quebrar o seu sistema como um todo.
Esse padrão se repete com um pacote. No pacote existe também possibilidade de você definir o que é uma classe pública e uma classe privada dentro desse pacote. Mas em Java, esse padrão é interrompido quando você chega no nível de artefato já. Assim, você não consegue definir o que é um pacote público e o que é um pacote privado no artefato. E aí é que as coisas começam a complicar no mundo, principalmente no contexto enterprise, que essas coisas começam a colidir, né? Esses pacotes começam a existir incompatibilidades quando você coloca tudo isso num class path monolítico que existe hoje por padrão. Aí o que o SGI fez foi só definir esse limite a nível de artefato, a nível do jar, que foi definir o que é um pacote público e o que é um pacote privado, o mesmo mecanismo que existe hoje para a classe. E isso, por si só, é uma restrição que a gente impõe e uma garantia que a gente tem que o nosso módulo ele vai respeitar essa especificação. Na prática, o que a gente vai querer é isso aqui. A gente vai querer o menor número de pacotes exportados possíveis e o maior número de pacotes privados. Já que essas ligações entre os módulos acontecem apenas a nível de pacotes públicos, é isso que a gente quer definir, uma API bem limpa e bem consistente do que define a funcionalidade do módulo para a gente evitar e possibilitar reuso e o baixo acoplamento, né? O ID e versão também são atributos que existem no metadado do que a gente chama do bundle SDI. O ID é um identificador simples do bundle, eu vou mostrar isso depois no live coding. E a versão, ela é uma versão bem estrita e está diretamente relacionada com os pacotes públicos que existem no seu bundle. Então, na Life, quando você faz alguma modificação nessa API pública, essa versão é incrementada automaticamente. Então, existe uma versão semântica por trás da versão de cada módulo atrás do Life XP. Seguindo, a gente vai ter a camada do Lifecycle, que é a camada que permite com que a gente interaja e evolua os nossos módulos dinamicamente. Aqui eu vou fazer uma ilustração do que acontece quando você instala um bundle no contexto SGI. Ele começa no estado instalado, por princípio, e uma vez que ele tem as dependências resolvidas ou satisfeitas a nível de import package, que você define o que é que o seu bundle necessita, ele vai para o estado resolvido. O estado resolvido é indicativo que um bundle tem tudo o que precisa para ser executado. E você pode interagir com o sistema e desinstalar o módulo manualmente, porventura. Do estado resolvido, ele pode partir para o estado que a gente chama de estado ativo ou em uso, ou seja, tem alguma coisa em uso no nosso sistema. E eu posso parar o meu bundle e ele volta para o estado resolvido. Então, basicamente, é bem simples o mecanismo. E no framework você tem controle, tem acesso a essas APIs para fazer essa evolução dinâmica dos seus módulos. Por fim, a gente vai ter a camada de serviço. Um serviço, nesse contexto, ele representa uma funcionalidade do seu módulo, né? O módulo pode ter, mais uma vez, ele pode ter um ou mais serviços. Existem 3 elementos principais nessa especificação, e são 3 e como eles interagem, né? Então, normalmente existe um bundle ou um serviço que provê um serviço, ou um bundle que provê um determinado serviço. Existe um elemento que é o registro de serviços, ou seja, um diretório que guarda tudo que está instalado no sistema. E, por fim, tem o consumidor que quer usar aquele serviço. Isso é um modelo bem interessante, porque você não faz dependências a nível de artefatos. Assim, você depende de um serviço ou de uma funcionalidade. Isso é extremamente poderoso, porque não importa para quem é o bundle que implementa aquele serviço. Desde que ele respeite aquela API e implemente aquela funcionalidade, eu posso usar qualquer um. Então, normalmente é isso que existe aqui. O
o provider do serviço ele publica no Service Registry que ele tem aquele serviço disponível. O consumidor ele tenta procurar uma definição, o serviço que ele está precisando, e depois existe a interação entre esses componentes. Aqui é um pouco da API que a gente usa. Existem várias formas de você trabalhar com o serviço no SDI, né? Essa é a maneira procedural, a maneira programática que existe. Quando um bundle é iniciado, ele recebe o que a gente chama desse bundle context, que é esse objeto que fornece o ponto de entrada para o framework OSDI. E como é que eu registro um serviço? É muito simples. Assim, dentro do bundle context, eu tenho uma chamada para esse register service, que é um método que recebe três elementos. O primeiro é o nome do serviço. O segundo é o serviço propriamente dito, o objeto que implementa aquele serviço. E o terceiro são propriedades relacionadas àquele serviço. E propriedades é um mapa, você pode definir qualquer propriedade que você acha interessante para descrever melhor aquele serviço. Como é que eu recupero um serviço? Como é que eu faço o find daquele serviço? Também através do bundle context, em outro bundle, normalmente isso acontece, eu vou tentar pegar a referência para aquele serviço através do nome do serviço que eu publiquei lá. E uma vez que eu consigo isso, eu consigo pegar a implementação realmente do serviço e fazer alguma operação, alguma invocação direta, né? E aqui é um exemplo de como você pode escutar por múltiplas implementações numa determinada API. E esse padrão é a base para todos os mecanismos de extensão no portal. Então, normalmente, se você abrir o código da Liferay, você vai ver que esse padrão se repete em vários elementos, vários pedaços de código, que é o que a gente chama de Service Tracker, né? Você escuta, você abre um stream para aquele serviço, para aquele nome de serviço, e você consegue recuperar implementações diversas assim que um serviço está disponível. Então, é bastante poderoso isso aqui. Beleza, a gente viu o modelo programático, o modelo mais procedural de implementar esse padrão, né, esse padrão de serviço e de SOA. Mas existe um modelo mais simples, um modelo mais que a gente chama lightweight, que é delegar esse bind e esse find para o Service Component Runtime, né, que é o próprio framework se encarregar de fazer esse bind. E isso simplifica bastante, porque a gente não precisa escrever aqui todo aquele boilerplate para publicar um serviço ou para pegar a referência para o serviço. E existem várias implementações para isso. O Liferay usa por padrão o Declarative Services, que também está na especificação do OSDI. E ele é bem simples. Para eu definir um serviço, o que é que eu preciso fazer? É só anotar minha classe como component, e ele automaticamente ele é registrado no Service Registry. O component recebe algumas propriedades que você pode especificar ainda mais o seu serviço. E é basicamente isso, é bem simples, bem direto. Como é que eu recupero uma referência para um serviço usando o DS? Dentro do meu component, eu anoto o meu atributo como reference. Então, o SDI vai se encarregar de fazer um bind daquela referência ou daquele serviço no meu componente. Caso não exista um serviço que atenda aquela especificação ali no meu contexto, assim, algum bundle, não tem nenhum bundle que implemente aquele serviço, esse meu componente vai ficar inativo, né? Ele não vai ser resolvido. E aqui é um exemplo de como eu mostrei os 3 exemplos, aqui é como é que eu faço com o DS para fazer a referência dinâmica de múltiplas implementações. É um atributo do @reference, que a gente viu anteriormente, mas aqui eu especifico a cardinalidade, que eu vou dizer que é múltipla, ou seja, eu vou receber múltiplas implementações desse serviço,
dinamicamente. Assim que um módulo implementar esse serviço, eu vou receber, esse método vai ser invocado nesse caso. E é basicamente assim que esse padrão se repete em todos os mecanismos de extensão. Então é bem simples, você mantém uma lista de serviços aqui para o que está publicado no ambiente. Eu vou fazer agora uns exemplos dos mecanismos, claro que não são todos, assim, o tempo não vai permitir. Beleza, eu peguei a maioria desses exemplos que eu vou mostrar agora, ele está no repositório da Liferay chamado Liferay Blade Samples, que é a nossa ferramenta de CLI, é o Command Line Interface para fazer deploy e um novo mecanismo de desenvolvimento da Liferay para o Liferay DXP. E aqui a gente tem uma porção de exemplos de extensão e como eles estão funcionando hoje. Tem exemplo de autenticação, de autologin, Friendly URL, como é que você inclui no seu portlet, Model Listener. Eu selecionei alguns que eu acho mais interessantes aqui e vou mostrar para vocês mais em detalhes. Beleza, aqui a gente tem um Liferay DXP, deixa eu ver se está rodando. Beleza. O primeiro, que é o primeiro e mais simples, assim, o que a gente mais usa é o portlet em si, né? É o módulo o mecanismo mais simples de estender o Liferay e o mais comum. E um portlet hoje no Liferay, não sei se vocês se lembram nas versões anteriores, existiam vários arquivos de configuração XML e praticamente todos aqueles atributos de configuração passaram a ser propriedades do meu serviço. Foi isso que a gente vê. Existe a anotação component, que especifica que essa minha classe aqui é um portlet, então existe uma outra informação que diz que eu estou exportando esse serviço que é um portlet. E existem várias configurações padrões aqui, que definem tanto configurações da especificação, que é essas prefixadas por Javax Portlet, como as específicas da Liferay, que são essas que começam com Liferay Portlet. Então é bem simples, deixa eu fazer o deploy. Eu vou usar o Blade para fazer o deploy desses componentes. O Blade ele vai tentar enxergar onde é que eu tenho um portal rodando e vai fazer o deploy nesse contexto. Beleza, eu defini esse sample portlet. Eu consigo ver, ele deve estar disponível aqui. Disponível. Bem simples, bem mais simples em relação às versões anteriores. Beleza. Um outro exemplo é o que a gente... Deixa eu deslogar aqui. Um outro exemplo bem comum é que, normalmente, quando a gente está estendendo o Liferay, ou quando a gente precisa fazer alguma modificação, a gente precisa alterar a JCP. E a maioria dos módulos da Liferay, hoje em dia, eles são construídos com essa tecnologia. E eu vou mostrar um exemplo agora de como é que você faz para alterar um JCP usando esse mecanismo novo de OSGI. E o exemplo é bem simples aqui. Eu tenho esse portlet login e eu quero alterar essa view, esse JCP. Mas aí como é que eu faço isso no DXP? Existe um conceito, eu vou aqui para o exemplo 2, que é o conceito de fragmento no OSGI. Fragmento você pode enxergar como um bundle, como um módulo, que vai se hospedar em outro bundle para fazer um merge de funcionalidades. E, nesse caso aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso dizer
qual o meu host, o que é que eu vou, onde é que eu vou ser instalado. Nesse caso, eu vou alterar o meu portlet de login, que está definido nesse bundle, que é o login.web. E o que é que meu fragmento vai ter? O meu fragmento vai ter uma cópia do JSP original com a minha alteração. Nesse caso, eu coloquei aqui. É bem simples. Só vou imprimir um nome diferente. Então, deixa eu fazer o deploy desse fragmento aqui. Novamente, blade deploy. Posso ver aqui. Então, eu devo ver minha alteração agora, assim que eu fizer o clicar no sign in. Tá a minha alteração do meu fragmento. Como é que eu removo essa minha alteração? Existe no DXP esse Google Shell, que é a forma como você interage com os bundles. LB é um comando que eu listo eu uso para listar todos os bundles disponíveis no meu portal. Posso ver que o meu bundle aqui, o JSP fragmento, foi instalado. Eu vou desinstalar ele. Beleza. Agora eu vou precisar dar um refresh no meu bundle original para ele entender que o meu fragmento foi desinstalado. Esse é o meu bundle original do login. Então, existe um comando chamado refresh para ele entender que eu desinstalei o meu módulo. No console, eu vou ver aqui que o meu portlet foi estopado e iniciado. E agora eu devo conseguir voltar para o meu estado original. Beleza? Ok. Próximo exemplo. Beleza. O próximo exemplo vai ser a forma como a gente faz extensão a nível da camada de serviço do portal. Aqui eu peguei um exemplo no portal a gente tem um serviço chamado DDL, que faz o cadastro de listas dinâmicas no portal. Como é que eu faço para sobrescrever um determinado método, uma determinada operação desse serviço? Novamente, eu digo que eu uso o Service Wrapper, que é um mecanismo que também já existia anteriormente, mas eu não preciso mexer mais com Portal Properties e configurações nesse sentido com o Life Hook, um antigo Life Hook. Eu só preciso definir que ele é um Service Wrapper, ou seja, eu estou exportando essa funcionalidade, e o método que eu desejo sobrescrever. Então, quando eu adicionar um serviço, esse método vai ser sobrescrito. Do mesmo modo, o antigo Model Listener também passou a ser um component. Então, você pode ver que, novamente, é o mesmo padrão que se repete. O Model Listener passa a ser um component exportando esse serviço aí. E, no caso, depois de remover uma determinada lista, essa mensagem vai ser impressa. Deixa eu ver aqui onde é que está. Blade Deploy. Ok. Vamos lá. Então, ele foi instalado com sucesso. Então, se eu for aqui no meu portal, tentar criar uma lista. Uma lista de contatos, por exemplo.
salvei, eu devo ver que eu consegui sobrescrever aquele serviço. Do mesmo modo, a nível de model listener, a nível de persistência, eu devo ter o serviço invocado aqui de novo, com os 2 pontos de tensão executados. Control Panel. O sistema de navegação do portal hoje, existe esse chamado Product Menu, que ele também é altamente extensível nesse contexto de módulos dinâmicos. Então, o Product Menu ele é dividido em categorias. Existe a categoria de Control Panel e categoria do usuário, aqui informações do usuário, e categoria de administração do site. Através desse mecanismo de extensão, eu também consigo criar uma nova categoria e definir um novo conjunto de elementos para o meu portal. O exemplo é bem simples. Deixa eu entrar aqui. Então, para eu criar uma nova categoria, eu só preciso definir o label dela, o nome que ela vai apresentar. Existe uma classe abstrata por cima, que encapsula um bocado todas as alterações que eu preciso a nível de interface. E o que eu preciso aqui é só definir o nome, nesse exemplo, o nome da minha categoria. E para o painel que vai aparecer na minha categoria, existe um outro serviço, que é o Panel App, que eu digo qual o portlet que vai aparecer quando eu clicar na categoria. Então, é bem simples. Existe e no Panel App, claro, eu preciso dizer qual categoria eu pertenço. Eu posso colocar esse panel em alguma categoria já existente, ou eu posso definir a minha própria, que foi essa Site Administration Custom, que foi o que eu defini aqui, com a minha chave. Beleza? Bem rápido. No refresh, eu devo ver aqui minha custom category com o portlet que eu defini aqui. E, por fim, 2 minutos só, eu queria mostrar um dos problemas que a gente tinha com relação às nossas APIs externas, que a gente tinha esse serviço que é o JSON-WS, que ele basicamente ele procura pela lista de APIs que eu tenho definidas no meu Service Builder e gera uma definição, uma API remota para elas. Isso é bom e ruim, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que a gente não consegue customizar essa API para a necessidade específica de um cliente, um caso de uso específico. Então, qual a abordagem que existe hoje no DXP? Existe uma forma de você definir um ponto de extensão para a sua API remota. E esse é um mecanismo padrão. Deixa eu vir aqui. Exemplo. Que aqui é um exemplo de como eu vou definir um novo ponto, uma nova URL que vai retornar uma lista de usuários. Esse aqui é um caso bem simples. Eu quero uma API que me retorne todos os nomes dos usuários disponíveis no meu portal. Então, existe normalmente todo aquele... O que é que eu defino como meu component? A gente está usando o padrão JAX-RS, então eu tenho todo o padrão normal de JAX-RS. Você define o Application Path e define aqui o meu path que eu vou usar dentro do meu contexto. E aqui eu usei o serviço do usuário como um reference, ou seja, eu estou pegando a referência para aquele serviço, e quando eu colocar na minha URL /users lá, dentro desse contexto, eu vou iterar sobre os usuários e imprimir o nome dele. Então, esse é um padrão mais recente para a gente fazer a extensão. Vou fazer um blade deploy. Beleza. Subiu.
posso fazer um call aqui para, dentro do meu contexto, da minha empresa, API/users, que ele dá um match naquele método lá que eu defini. E aqui eu tenho todos os usuários, nomes dos usuários disponíveis no portal. Beleza, eu acho que era isso que eu tinha para a demo. Queria agradecer a presença de todos. Os exemplos que eu mostrei estão nesse repositório, Liferay Extension Sample.